o título é Grandes Obras, Grandes Confrontos, né? Você já percebeu uma coisa? Quando você tem alguma coisa muito grande para fazer na vida, normalmente, essa grande coisa é o que vai exigir de você maiores esforços, né? Uma obra pequena, obrigado, Fabião, valeu, aí sim. Uma obra pequena, naturalmente, ela exige menos da gente. Às vezes é trabalhosa, né? Eu fico imaginando aqueles artistas que trabalham com miniatura, né? Antigamente, já citei aqui, alguém que me discipulou, ele era um relojoeiro. Então, eu chegava na relojoaria, ele estava com uma lente especial no olho, porque ele precisava enxergar a engrenagem pequenininha do relógio. Uma pinça, pegar, colocar no lugar e trabalhar ali, né? Isso também demonstra, né, que alguns trabalhos exigem esforços, mas a regra é, quando nós temos uma grande coisa para fazer, uma grande obra para realizar, normalmente nós teremos que nos esforçar mais. Não queira ninguém aqui, o pessoal que está nos assistindo pela internet, começar uma grande obra, seja ela qual for, pensando que não terá esforço. Terá. O problema também, que além do esforço, a gente sempre vai encontrar, né, grandes oposições. Grandes oposições. Eu não sei quantos estavam construindo hoje, mas caiu uma tempestade agora à tarde, não foi isso? Aqui eu não sei se choveu muito forte, eu estava concentrado, nem vi. O Marcelo me falou que choveu muito lá no centro, muito. Aqui nós recebemos o alerta e tal, mas lá no centro de São Paulo, da nossa cidade, choveu bastante. Imagina quem está construindo, que teve que parar a sua obra justo hoje, né? Alguém que estava trabalhando forte. Por quê? Porque no meio das grandes obras, no meio daquilo que nós temos que fazer, sempre vai surgir empecilhos, dificuldades ou alguma coisa que possa prejudicar. A gente lembra da viagem para Ariri, que nós citamos domingo passado. Estava tudo certo no barco, entraram para ir para as ilhas e o barco pifou. Aí tem que voltar para ver se há algum outro barco, e graças a Deus que havia, e aí eles voltaram, embarcaram novamente, e eles foram até as ilhas, dar todo o atendimento e pregar o evangelho lá. Por quê? Porque mesmo que nós tenhamos o melhor plano, a mais boa intenção, sempre vai surgir adversidade para que a gente, de alguma maneira, não consiga, desista, né, e abandone um objetivo. Capítulo 6 de Neemias é um capítulo que mostra muito isso. Mostra a oposição diante da obra que Neemias estava falando. E aí isso tem muito a ver com as nossas vidas. Eu separei um versículo só, o último versículo, o versículo de número 19 do capítulo 6. E olha o que diz a última parte. Neemias capítulo 6, verso 19, lá no finalzinho, vai dizer o seguinte: e Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. O final do capítulo tem uma narrativa de oposição, aonde cita um dos nomes, está aí na tela para você ver, Tobias, mas não é só ele, a gente vai ver. Mas é interessante que o final do capítulo termina dizendo que aquele que se opunha continuava a mandar cartas para intimidar Neemias. Isso é incrível. Bom, Neemias está fazendo uma grande obra aqui, vocês sabem disso. Ele está fechando os muros de Jerusalém. Esse contexto vocês sabem muito bem. Mas a maior obra que Deus pode fazer nas nossas vidas é quando nós nos encontramos com Ele. Essa é a maior obra que Deus faz. Não há obra maior do que essa.
A maior obra que Deus pode fazer na vida de alguém é quando Deus encontra essa pessoa, quando essa pessoa se encontra com Deus. Essa é a maior obra, porque tantas coisas começam a ficar diferentes nas nossas vidas. Deus começa a trabalhar de uma obra, aliás, de uma maneira muito especial. Esta é a maior obra. Porém, quando nós nos encontramos com Deus, quando nós percebemos a realidade de Deus, uma outra obra se inicia na nossa vida, que é a construção da nossa própria vida em Deus. Agora, Neemias levou 52 dias para concluir a obra de reparo nos muros. Pergunta: quanto tempo leva Deus para reconstruir a sua vida? Quanto tempo? Alguém quer chutar? É algo não definido. Ele que sabe. Né? Uma mudança de vida pode levar décadas. Décadas. E o mais incrível, olha só, o mais incrível que é, vamos dizer que essa urna aqui seja Deus, ok? Então, eu estou aqui, o pessoal da internet aí, das câmeras, dá um jeitinho de me pegar. Então, eu me encontrei com Deus, eu não sabia, mas Ele está ali, eu me encontrei. Então, eu tive esse encontro. À medida que eu vou chegando mais perto desse Deus, Ele vai reconstruindo a minha vida. Combinado? Só que, quanto mais perto eu vou chegando desse Deus, eu vejo mais falhas em mim. Você já percebeu isso na sua vida? Que quanto mais próximos da luz, mais eu enxergo os defeitos. Outro dia Elisângela falou: olha, cuida dessa mancha aí. Né? Por quê? Porque está visível. Porque quanto mais claro, se nós apagarmos a luz, ninguém vê nada. Mas quanto mais próximo de Deus a luz, mais nós enxergamos os nossos defeitos. Por isso que a obra de Deus em nós é uma obra contínua. A segunda grande obra, que é trabalhar nas nossas vidas, reconstruir, a gente pode dizer de uma maneira metafórica. Assim como Neemias teve que fechar as brechas do muro, Deus precisa fechar as brechas das nossas vidas. Esta é a grande obra. Agora a pergunta continua: será que essa grande obra não vai ter oponentes, inimigos? Gente que não vai querer que a gente permaneça na luz? Lógico que vai. Nós temos. Então nós precisamos dar uma analisada na nossa vida e como Deus tem trabalhado. Por isso que esse capítulo 6 de Neemias diz: olha, o inimigo não parou de me intimidar, ele não parou de trabalhar contra mim, ele não parou. Porque o inimigo nunca vai ficar satisfeito. Quando Deus está trabalhando e reconstruindo a nossa vida, não importa quantos anos de vida você tenha, não importa quanto tempo você está caminhando com Deus, nós todos temos uma grande luta. E uma coisa é certa: o inimigo nunca para de atacar. Nunca. Nunca. O quanto ele puder fazer, ele vai fazer. E aí, essa é uma verdade que nós precisamos encarar, porque Paulo, no capítulo 6 de Efésios, vai dizer que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. Todos nós. Bom, se nós temos que nos revestir da armadura de Deus, por que nós vamos colocar uma armadura? Porque tem guerra. Isso é óbvio. Então ele começa dizendo lá no capítulo 6, olha, revistam-se ou vistam de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo aqui é o mesmo que está atacando Neemias lá, personalizado em Tobias, Sambalate, né, e Gesem, o árabe, personagens da história do capítulo 6. Mas a guerra existe. Lá, Neemias, nos capítulos anteriores, disse, olha,
vocês trabalhem com uma colher de pedreiro numa mão e uma lança na outra, para se defender. Porque o inimigo está aí. Então, o mesmo princípio se aplica aqui. Nós estamos numa guerra e nós precisamos vestir da armadura de Deus, porque é um inimigo. Agora, o que Paulo revela é muito interessante, vocês sabem disso. Ele vai dizer, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, nos ares, em todos os lugares. Por isso que há ambientes onde você chega, que o negócio fica meio tenebroso. Não é de esquisitice isso não, isso é real. Há ambientes onde a espiritualidade é muito carregada para o mal. Porque esses poderes, eles estão por aí, em todos os lugares. Aí Paulo vai dizer o seguinte, então já que nós estamos numa guerra e nós precisamos vestir a armadura, ele diz, vistam mesmo essa armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Tem alguém aqui que nunca passou um dia mal? Levanta a mão. Você vem aqui e dá um testemunho. Aqui para a internet. Todos nós já passamos um dia muito mal? Já passamos. Os imprevisíveis, as coisas que a gente não imaginava aconteceram com a gente. Você se programou um dia para dar tudo certo. Você levantou pela manhã, se você trabalha como autônomo, então você se programou e você disse, hoje vai ser o melhor dia, eu vou atender os meus clientes. Aí você pegou, não casca de bala, um casca de ferida. E aquela pessoa te atrapalhou o dia inteirinho e não aconteceu nada. E você não vendeu. Se você é CLT, é empregado, carteira assinada, foi o dia que o chefe disse, hoje é o dia que eu vou pegar no pé desse camarada aí. Quantas vezes a gente já viveu situações como essas? Ou outras situações, onde o próprio inimigo se levanta e age contra a gente. Porque a Bíblia revela que existem dias maus, e dias maus onde o próprio inimigo se levanta para poder atacar aqueles que são de Deus. E ele diz, então, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Permanecer inabaláveis, não cair, manter a confiança em Deus. E Neemias é um show de testemunho a respeito de ter uma fé inabalável, que a gente precisa ter também. Por quê? Porque o inimigo, em Neemias capítulo 6, não para de atacar Neemias. O inimigo de Efésios capítulo 6, semelhança nos números aí, também não para de atacar as nossas vidas, e nós precisamos estar firmes, revestidos de toda a armadura de Deus. O inimigo de Neemias não desiste facilmente, ele é persistente. Querem ver só? Vamos lá, capítulo 6, a partir do verso 1, vamos ler rapidamente isso. Agora, começa a citar aqui alguns nomes, os inimigos de Neemias. Versículo 1, quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem, mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando o mal, ou tramando fazer-me o mal. Versículo 3, por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir ao encontro de vocês?
eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu dei a mesma resposta. Como é que o inimigo, por exemplo, trabalhou na vida de Sansão? Ele casou muito bem com a Dalila lá, vocês se lembram da história. E os inimigos queriam saber de onde vinha a força de Sansão. Então Dalila foi a ponte para descobrir isso. E ela tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3 vezes, foi tentando, até a hora que Sansão revelou: se cortarem o meu cabelo, eu perco as forças. Se você quer saber, o inimigo das nossas almas não se cansa, mas ele tira férias. Como assim? Ele tira férias nas horas em que a gente já abandona Deus. Ele não precisa fazer tanta coisa, porque nós já abandonamos. Quando você não tem mais vigilância na sua vida, quando você parou a obra que Deus começou na sua vida, quando o muro que está lá, que precisa ser feito ainda, os portões, você ouve, você eu vou ao encontro, ele está me chamando aqui no texto, eu vou ao encontro dele. Aí, você tira os olhos daquilo que Deus está fazendo na sua vida. O diabo também, não precisa fazer mais nada. Porque ela está fazendo tudo sozinho. Ele está fazendo tudo sozinho. Quando nós temos, dentro do ambiente de igreja, por exemplo, intrigas, todas as coisas que não provêm de Deus, o diabo tira férias, não precisa fazer mais nada, eles dão conta do trabalho lá sozinho. Todas as vezes que há um desânimo em nós, para qualquer coisa que nós deveríamos fazer com excelência para Deus, o diabo tira uma folguinha. Não precisa fazer nada, já está lá desanimado, relaxado, fazendo de qualquer jeito. Não precisa fazer mais nada. Agora, na hora que você toma uma posição na sua vida, como Neemias tomou aqui, olha, diga a ele que eu não vou deixar a obra parar aqui. Aí o inimigo manda 2ª mensagem, 3ª mensagem, 4ª mensagem. E diz o texto que Neemias responde a mesma coisa: eu não vou parar a obra que Deus está fazendo. Você não vai me tirar do foco. Você está dizendo para o diabo: eu não vou dar férias para você, sujeito. Você não vai ter folga se depender de mim. Você vai continuar tentando me atrapalhar, mas eu não vou permitir, porque a minha vida está focada naquilo que Deus deu para eu fazer. Então, quando nós deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas, e quando nós ficamos focados naquilo que Deus está fazendo, eu quero lembrar vocês que a maior obra é a salvação, e depois da maior obra nós temos essa construção que Deus faz em nós. Então, quando nós permitimos que Deus continue trabalhando nessa parceria, Ele, Deus e nós, o inimigo vai continuar tentando, você não vai dar folga para ele vai continuar atacando. Agora, ele ataca mesmo, 4 vezes. O inimigo sossega? De jeito nenhum, não vai sossegar. Pastor, então até 4 vezes o inimigo ataca? Não, ele vai atacar muitas das vezes. Quando Jesus é tentado lá no deserto, 40 dias sem comer, e depois vem o diabo com as tentações, diz o evangelista que o diabo deixa Jesus até o momento oportuno. Ou seja, haveria outros momentos que o diabo tentaria Jesus, como tentou. Porque enquanto Jesus está fazendo a obra, curando, pregando, aliviando, cuidando, salvando, alguns diziam, ele faz isso por meio do poder de Beelzebu, do inimigo. O mesmo levante contra Neemias foi o levante, muitas das vezes, contra o próprio Jesus. Paulo apóstolo, lá em Atos, quando Lucas escreve Atos, ele vai dizer, nós quisemos chegar até vocês, mas o diabo impediu
que nós chegássemos. Porque quanto maior a obra, maior é a oposição. E não há obra maior neste mundo que Deus possa fazer do que trabalhar nas nossas vidas todos os dias. Essa é a maior obra, o resto é lucro para nós. Eu tenho uma bênção de ter isso, eu tenho uma bênção de ter aquilo, eu tenho uma bênção de ter um bom emprego, eu tenho uma bênção de... Isso é lucro para nós. Porque a maior obra é aquilo que Ele faz em nós todos os dias. Agora o inimigo não para. Acompanha comigo, versículo 5. Então, na quinta vez, o sujeito é encardido mesmo, como alguns chamam, né? Encardido. Então, na quinta vez, versículo 5, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança, com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito. Já eu leio essa carta que estava escrito. Quando Daniel orou, o anjo demorou 21 dias para chegar com a resposta. Está lá no livro de Daniel, 21 dias. Ele disse, olha, quando você começou a orar, Deus já tinha ouvido a sua oração. Mas para responder a sua oração, se levantou contra nós o príncipe da Pérsia. Que simboliza nesse contexto um espírito do mal que se levantou e nos impediu, até que o arcanjo pôde vir guerrear, e aí nós ficamos livres para vir. O inimigo, ele vai colocar todo o exército dele para atrapalhar, para embaraçar, para derrubar, para atrasar, para desequilibrar. Tudo que é negativo, que a gente puder colocar como verbo aqui, serve para que nós entendamos qual é a obra do inimigo. Ele é oponente, e a gente não pode esquecer disso. Então, no texto, pela quinta vez, agora ele não manda um mensageiro qualquer, ele manda um homem de confiança dele. Porque o papo ficou mais sério agora. Ou a gente derruba esse cara de uma vez, ou senão a gente não derruba. E aí sim, olha o que diz a carta, e é uma carta aberta, diz aqui, eu já falo sobre isso, em que estava escrito, versículo de número 6, dizem entre as nações, e Gesem, que é um deles, diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar um rei deles. O rei deles até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, o mesmo rei que liberou Neemias para poder reconstruir. Olha aqui. Por isso, vamos conversar. Carta aberta, gente, era algo assim. Você chegava na praça, o povo se reunia e você ia ler diante de todo o povo aquilo que estava escrito, para o bem ou para o mal de alguém, para o bem ou para o mal da cidade, para o bem ou para o mal do reino. Então, nós temos uma carta ameaçadora e os inimigos de Neemias estão dizendo, nós vamos ler essa carta e vamos dizer que você está conspirando contra o rei, que você está procurando tomar o lugar do rei. E você tem contratado falsos profetas para dizerem que você é o rei. Guarda essa palavrinha aqui. Essa mentira que eles dizem, você está contratando falso profeta. Guarda isso. Para se tornar rei. Sabe o que é isso? Carta aberta hoje? Facebook, Instagram, aonde as pessoas começam a publicar um monte de coisas. Vocês já ouviram sobre um negócio chamado fake news? Isso daqui é uma fake news. Eu estou só modernizando o que representaria hoje. Esses camaradas diriam o seguinte, nós vamos colocar na internet, todo mundo vai saber. Uma mentira, mas todo mundo vai saber. O inimigo não para, e ele não vai medir, e não vai parar de pensar
em metodologias para parar você, em artimanhas, em armadilhas para parar você. E aqui é ameaçador o tom desta carta. Por isso, vamos conversar, senão eu vou soltar isso nas redes sociais. Vou soltar. Vocês percebem como o inimigo, ele é ardil, ele é afrontador, ele quer tirar o servo de Deus do foco, ele quer de qualquer maneira arrancar Neemias daquele lugar, e Neemias simboliza aquele que está fazendo a vontade de Deus. Inclusive, nos primeiros versículos, quando Neemias recebe a mensagem que Sambalate, Gesem e Tobias estão chamando ele para uma cidade na planilha de Ono. Ono ficava mais ou menos por volta de 45 quilômetros da onde eles estavam, de Jerusalém. Quando Neemias recebe esse convite dos inimigos, dizendo, opa, esses caras estão me chamando para esse lugar, 45 quilômetros daqui, esses caras querem me pegar sozinhos. Eles querem me afastar dos meus homens, porque Neemias liderava um grupo para reconstrução. Neemias percebe a artimanha do inimigo e diz, eu não vou. Porque esses inimigos são muito complicados, eles não medem esforços e não medem preparar planos para derrubar. Então convidam ele para ir para outro lugar, mandam mensagens contínuas para que converse. Agora, eles escrevem uma carta falsa e dizem, nós vamos publicar esse negócio se você não vier. Neemias tem nesse sentido uma ferramenta muito importante de Deus, chamado discernimento espiritual. Ele lê tudo aquilo que está acontecendo e diz, opa, tem alguma coisa errada aí. E quando ele faz essa leitura, e Deus abençoa ele nesse discernimento, ele começa a dizer, esses caras estão preparando alguma armadilha para mim. Então eu vou dizer não, porque eu não vou parar a obra por causa deles. Entenda uma outra coisa muito importante, Neemias não quer ser o cara mais importante, o melhor cara, o bonzão. Ele diz, nós já terminamos o muro, faltam ainda as portas, os portões para serem colocados na cidade. Isso é muito importante para nós, porque a gente não pode parar a obra de Deus, mesmo que a obra total não tenha sido terminada. Dá para entender? Ah, mas eu tenho esse problema, deixa Deus continuar, não saia do foco. Neemias está dizendo, olha, o muro nós terminamos, as portas não terminamos, mas nós não vamos sair daqui, nem para planície X, e não vamos aceitar convite para um jantar, e não vamos aceitar um convite para um almoço, e não vamos aceitar nenhum convite, porque Deus ainda não terminou a obra toda. Muitas das vezes o que acontece, nós temos uma pequena vitória, relaxamos e aí já era. Israel passou por isso. Venceram Jericó, narrada lá de uma maneira esplêndida, no livro histórico. Depois foram combater a pequena cidade, até em nome, chamada Ai, e tiveram uma grande derrota. Porque depois da vitória, relaxaram, foram enfrentar um inimigo muito menor, e foram derrotados pelo inimigo menor, porque relaxaram depois da vitória. Neemias está dizendo para nós, nós não vamos sair do muro, e nós não vamos sair do concerto, enquanto Deus não fizer toda a obra completa, nós não vamos baixar a guarda, e nós pediremos discernimento de Deus para entender o que está acontecendo. Por isso que João vai dizer lá na sua carta o seguinte, olha, vocês precisam discernir os espíritos dos profetas, você precisa discernir quem fala com você, quem faz o convite para você. Você precisa discernir qual é a proposta. O que você não pode fazer é abandonar a obra que Deus está reconstruindo durante anos na sua vida. E por mais que você tenha caminhado para perto de Deus, como eu usei a ilustração, ainda tem coisas que Deus precisa trabalhar na sua vida. Você sabe disso, eu sei disso na minha vida, e nós não podemos baixar guarda. Neemias diz isso para nós, não importa vir a quinta vez,
com uma proposta falsa e o inimigo é bom nisso daí, a gente vai dizer não. Mas para nós dizermos não, nós precisamos pedir discernimento para Deus. Mostra a Deus. Quantas pessoas já não entraram numa sociedade tremendamente furada porque não tiveram discernimento? Quantas propostas de trabalho pessoas aceitaram e ao invés de melhorarem na vida, tiveram um retrocesso na sua vida porque esqueceram de ter discernimento e pedir isso a Deus. Porque sem discernimento a gente não consegue, sem a presença de Deus, que é a luz, a gente não consegue perceber a escuridão. Então Neemias nos traz isso, discernimento para a sua vida. Posso dar uma boa notícia para você? Eu vou dar depois. Eu vou falar. Você tem lutas? Sim. Gente, a gente luta com tanta coisa, né? Tem gente que está lutando para não perder cabelo. Está chegando a minha fase disso. Tanta coisa. E eu estou numa fase muito complicada. Levei uma portada de geladeira esses dias, nas férias, está doendo até hoje. Fui ao médico e não tem jeito, vou ter que fazer uma ressonância aqui. Aí fui lá visitar os adolescentes, sábado, lá no acampamento. Estava lá, não sei o que eu fiz com esse dedo aqui, estava roxo ontem. Que fase, que luta, né? Nós temos lutas de todos os tipos. Mas a gente precisa saber de uma coisa. Nós não estamos sozinhos nessas lutas. Amém? Mais ou menos. Quando eu digo que nós não estamos sozinhos nessa luta ou nessas lutas, sabe por que eu digo isso? Porque se você olhar para todo mundo aqui, todo mundo tem uma luta. Então ninguém nesse auditório, ninguém na internet está lutando sozinho. Todos nós enfrentamos algum tipo de luta. Então nessa vida não tem ninguém melhor do que o outro. Nós temos só pessoas que lutam. Por isso, ter a arma certa para lutar é muito importante. Eu volto para o apóstolo Paulo novamente. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ok, todo mundo tem luta. É lógico que essa frase que eu disse agora há pouco, nós não estamos sozinhos, a gente logo, de cara, a gente lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Opa! Quando eu olho para Neemias, eu vejo que ele não luta segundo os padrões humanos. Como eu sei disso? Olha lá no capítulo 6. O pessoal que está colocando os textos para nós, versículo de número 9. Neemias capítulo 6, versículo 9. Vai dizer o seguinte: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Aí o finalzinho do versículo 9. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Eu orei. Neemias diz isso. Eu orei, eu falei com Deus, fortaleça as minhas mãos. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente encontra isso. Que embora sejamos homens, não lutamos segundo os padrões humanos. E ele vai dizer, as armas, o apóstolo Paulo diz, as armas com as quais lutamos não são humanas. Neemias lutou com uma arma que não é humana, a oração. Ferramenta poderosa para mudar destinos, para fazer a diferença nas nossas vidas. Quanto mais oramos, muitas das vezes, mais as lutas aumentam. Mas nós só permanecemos resistentes se a oração for permanente. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses, orai sem cessar. Não parem de orar, essa é uma ferramenta. Às vezes eu estava até pensando, eu preciso orar mais, não tem jeito. Eu fico pensando em algumas situações e eu falo, Deus, eu acho que eu não estou orando o suficiente, eu preciso orar mais. Essa semana eu pensei isso antes de preparar a mensagem. Porque essa é uma ferramenta poderosa. E a luta que eu luto não se luta com armas humanas. Diz a palavra,
são com armas espirituais que nós precisamos lutar. O apóstolo Paulo vai dizer isto. Ele vai dizer o seguinte: nós não lutamos com armas humanas, pelo contrário, as armas com as quais nós lutamos são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Tudo isso que quer fazer com que Deus pare a obra na sua vida. Era aquilo que Neemias estava enfrentando. Por isso ele recorre à oração no versículo 9 e diz: Deus, fortaleça as minhas mãos. Eu tenho muito trabalho para fazer. Eu preciso de discernimento. Eu preciso cuidar disso tudo. Eu sei o propósito, fortaleça as minhas mãos. O que nós podemos trazer para nós é: o que é que Deus precisa fortalecer na sua vida, diante dos desafios, diante da grande obra que Deus está fazendo. O que é que Deus precisa fortalecer? Esta é a oração e esta é a arma que nós precisamos utilizar, a ferramenta que nós precisamos utilizar para continuar reconstruindo, permitindo que Deus reconstrua. Existe uma frase muito importante que diz o seguinte: nunca é cedo demais para ou melhor, deixa eu corrigir essa frase. Sempre é muito cedo para desistir. Eu tenho orado, vou parar. Não, calma, se apenas começou, estou orando há 10 anos, não tem problema. Continua, firme. Não vá desistir, permaneça. O muro levou 52 dias para ser reconstruído. Mas dizem os historiadores que ele demorou pelo menos 2 anos para ser construído. Há obras diferentes, há desafios diferentes, há propósitos diferentes. E por isso há tempos diferentes de persistência. Você não vai ficar orando 40 dias para colocar uma calça que você comprou. Isso você vai colocar e diz: Deus, abençoa os meus passos. Mas se você tiver que tomar uma decisão de mudança de emprego, talvez você diga: Deus, abençoa a minha vida. Aí no outro dia você vai: Deus, abençoa a minha vida. Deus, abençoa a minha vida. Porque propósitos diferentes, tempos diferentes de oração. Mas não perca o foco. Então não desista. Grave essa frase: é sempre muito cedo para você desistir. Deus está te chamando para construir algum tipo de muro. Deus está te chamando para construir algum tipo de vida. Alguma tarefa não muito fácil que Deus tem chamado você. Alguma tarefa extremamente difícil. O que Neemias e Paulo, nessa junção de um personagem do Antigo Testamento com o Novo, nos incentiva fale a sério com Deus a respeito disso. Coloque nas mãos de Deus. Peça a Ele força e sabedoria para você. Foi isso que Neemias nos mostrou. Sabedoria para as respostas e forças para que as mãos não enfraquecessem. De liderança, de construção, de projeto, de foco de vida. Fortaleça as minhas mãos. Porque o inimigo não para. Não dá mais tempo. E eu vou só dizer. Então Neemias vai visitar uma certa pessoa que está lá confinada. E ao estar confinada, essa pessoa diz a Neemias: olha, vamos ao templo, porque hoje vão pedir a sua vida, vão te matar hoje, vamos lá para o templo. Ir para o templo significava um lugar seguro. Se você tivesse um problema com alguém, e se você fosse ao templo, e você fosse ao altar, ninguém poderia tocar em você. Puxa, parece uma proposta segura desse profeta. Porque o profeta falou: vão matá-lo, vamos ao templo. Neemias disse: de jeito nenhum. Não vou. Porque ir ao templo simbolizava que Neemias deixaria os seus homens e ficaria muito claro que ele estava amedrontado por causa dos inimigos. Ele seria envergonhado se fizesse isso. Depois o texto vai dizer o seguinte:
Esse profeta era um falso profeta, que Sanbalate tinha dado uma graninha para ele falar isso. Por isso eu disse para vocês não se esquecerem da carta aberta. Porque na carta aberta, os inimigos diziam, você está contratando falsos profetas. E na verdade, quem estava contratando falsos profetas eram eles. Mais uma estratégia, mais uma armadilha. Esses caras não dão sossego, mas Neemias diz, não, eu não vou para templo nenhum. Não vou de jeito nenhum. E a história corre até que no verso 19, lá naquela última frase vai dizer, e Tobias continuava a me atormentar, a mandar mensagens. Vamos lá, verso 19. E Tobias continua a enviar-me cartas para intimidar. O inimigo não para. O inimigo não para. A boa notícia é que, mesmo com esses ataques, Neemias obteve vitória em todos os ataques contra ele. Qual é o segredo disso? Permaneça na presença de Deus. Permaneça no objetivo de Deus. Permaneça no foco de Deus. A melhor obra que Ele tem que trabalhar é na sua vida, na minha vida. E Ele não para até hoje de trabalhar na minha vida. E não vai parar. Até que nós cheguemos num outro estágio que não é aqui nesta vida, é na outra vida. E diz o texto sagrado, lá nós seremos perfeitos. Mas enquanto estivermos aqui, à medida em que nós vamos caminhando mais próximos de Deus, mais defeitos nós vamos vendo em nós. Alguns que a gente não quer acreditar, mas estão em nós. Alguns que a gente fecha os olhos a dizer, não, isso não tem nada não, mas estão em nós. Aí Deus vai trabalhando. O Espírito Santo vai trabalhando porque nós estamos caminhando do lado de Deus. E não tem jeito, do lado de Deus o coração arde. Do lado de Deus as coisas acontecem. Do lado de Deus a gente percebe quem realmente nós somos. Por isso que Pedro, quando Jesus disse, olha, lança a rede do lado direito, ele disse, Senhor, nós passamos a noite toda para pescar e não pescamos nada. E de pesca nós entendemos, o Senhor deve entender de carpintaria, porque o seu pai era um carpinteiro, madeira. De rede de peixe nós entendemos. E nós passamos a noite e não pegamos um peixinho, mas sobre o teu comando, porque o Senhor falou, nós vamos jogar a rede. Eles jogam a rede, o milagre acontece, os peixes vão para lá por ordem certamente de Jesus, as redes se enchem de peixe, eles recolhem a rede, a primeira coisa que Pedro fala, afasta de mim. O Senhor é santo e eu sou pecador. Porque na medida que nós vamos conhecendo Deus e o poder de Deus, nós vamos vendo cada vez mais quem nós somos. E o doce convite de Jesus é, deixa eu fazer você do jeito que eu sou. Deixa eu trabalhar. A obra não está concluída. O muro pode estar legal, você já fez muita coisa nessa vida, mas tem portas a serem consertadas. A obra ainda não terminou. Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar. Parece uma música, né? Que tem hoje aí. Não é isso que canta? Eu sou péssimo de música, né? Mas deixa Deus trabalhar. Neemias nos traz isso. Quanto maior a obra, maior é a oposição. Então, se você sofre oposição na sua vida, significa o tamanho da obra que Deus está fazendo. É o tamanho da obra que Ele está fazendo. Só tem um jeito dessa obra dar certo. Se você permanecer no foco e não der ouvidos aos inimigos. Com mentiras, com armadilhas, com qualquer coisa que vá prejudicar. Fique com Deus, foque em Deus. Deixa Deus continuar trabalhando na sua vida. Deixa Deus continuar mostrando quem Ele é. Tem duas coisas. Cada vez que nós andamos mais perto de Deus, as nossas falhas aparecem, nós confessamos e nós somos perdoados,
e algo de Deus vai tomando conta da gente. E aí sempre haverá esse casamento. Eu me entrego mais, eu tenho mais de Deus. Eu me entrego mais, eu tenho mais de Deus. E a obra que Deus está fazendo na sua vida não para nunca. Para a glória dEle, pelas misericórdias dEle, porque Ele tem um propósito. 500 anos depois dessa obra, foi dentro desses muros que Jesus pisou. Aonde Deus vai pisar na sua vida? O que é que Ele está fazendo para que Ele pise? Pise é caminhar, andar em você. E vale a pena a gente manter-se no propósito. Não dar ouvidos, não dar trela, não ir na pegada do inimigo. Tem ali uma pessoa, porque nós estamos na internet, ela não me autorizou, então vou falar a pessoa. Ela está sentada ali atrás do Davidson e da Kézia, do lado da Rosa. Né? Enfrentou uma luta essa semana, e aí nós conversamos um pouco, e um dos conselhos que eu dei foi, vá até o último dia fazendo o melhor. Você é serva de Deus. A resposta de Deus para a vida dela foi aquilo que ela precisava, e que a outra parte diz, eu não vou fazer isso. Bastou horas para a outra parte chegar e falar, eu vou fazer tudo o que você me pediu. Porque enquanto estamos deixando Deus reconstruir a nossa vida, Deus está cuidando da gente. E ninguém vai tocar na gente. O nosso Deus é maior do que qualquer coisa. Por isso, permaneçamos firmes. Deus tem uma grande obra na sua vida, e não é obra de você ficar rico, não é obra de você, não, nada disso. É de você ser mais parecido com Ele todos os dias. O que Deus quer acrescentar na sua vida, para esta vida, Ele vai acrescentar e vai ser uma bênção para você. Mas deixa Deus continuar trabalhando e cuidando de você. Amém? Estamos dispostos a isso? Vamos continuar deixando Deus reconstruir as nossas vidas todos os dias? Bora dizer um não bem grande, como Neemias disse para o inimigo? Vamos? Não? Não, diga não aí. Não, diga. Isso. É para dizer não para o inimigo. Deixa, vamos seguir. O sim a gente diz para Jesus e a gente continua vivendo. Vamos orar.